Fala pessoal, vamos fazer o nosso panorama aí do mercado, dando aquela geral aí no Ibov, dólar, nos índices setoriais, nos ativos lá de fora que a gente gosta de acompanhar. Bom, vamos lá. Ibov aqui pela lógica do gráfico semanal, né, pessoal? O que a gente está vendo aqui, né, é aqui temos um topo aqui marcado, né, aí feito há 3 semanas atrás, confirmado na semana retrasada e seguimos aí nessa última semana a favor disso, né, ou seja, é um topo mesmo, o mercado está caindo, mesmo que tenha caído pouco essa semana, somente 0,4, né, de queda. Para onde a gente olha aqui, tá, pessoal? Então a gente olha para essa faixa aqui de 101 mil pontos, né, que é a região que tem sido um belo de um suporte desde a virada de 2021 para 2022, lá no meio de 2022 e no final de 2022. Tá? Se vamos chegar ali ou não é outra história, né? Mas a gente fica olhando ali para essa região. Tá? Do contrário, né, para poder mudar de ideia, a gente precisa pelo menos, né, passar para cima aí desses 113 mil, para quem sabe aí mudar essa trajetória e a gente sonhar com números mais lá para cima. Por enquanto não é o que parece, tá? Se a gente olhar até aqui no gráfico diário, né, a gente percebe que quem está vendido aqui, ó, não está errado, né, porque o mercado parou aqui, fez um repiquezinho e já voltou, né, com direito aqui entre quarta e quinta-feira, quase que um engolfo, né, um engolfo perfeito. Se você pegar aqui, né, a abertura desse candle verde aqui, tá, perdão, se você pegar aqui a abertura desse candle verde aqui, o fechamento do candle vermelho, olha só o que a gente desenha aqui, e máxima e mínima, seria quase que uma shooting star. Não é no melhor lugar, né? Mas, enfim, você está entendendo aqui que a dinâmica aparentemente é de queda, é para a gente vir aqui. Só que no diário a gente teria aqui, antes do 101 mil, a gente tem essa faixa aqui dos 104 mil aí, pontos no meio do caminho, mas de todo jeito fechou a 108. A gente está falando aí de 108 para 104, mais uns 3% de queda. Você vai lá para o 101, uns 6% de queda, que para o índice aí com certeza vai ter papel aí caindo muito mais, tá? Quando a gente vem falar de dólar, pessoal, pera aí, deixa eu abrir aí. Quando a gente vem falar de dolinha, tá? O dolinha está fazendo um caminho aí contrário, né? Na semana retrasada, né, ele chegou a estar abaixo dos R$ 5, tá? Você está vendo aqui, ó, abaixo dos R$ 5, beleza? Chegou ali no 4,96 ali por ali, voltou tudo, deixou um candle de fundo, confirmado nessa semana que passou. É óbvio que você está vendo aqui que nessa última semana, né, não deixou um candle ali, um marobozu bonitão, né, confirmando o fundo. É um candle ali, né, meio de caminho, né, chegou a estar lá nos 5,30 e poucos, voltou, fechou aqui um pouco abaixo da metade do que seria o corpo do candle, deixando um belo de um pavio, região de médias. Então assim, você até pode dizer, poxa, será que esse dólar não vai fazer isso daqui, né, parar por aí na região das médias, nesse 5,30, né, que tem sido aí o preço médio, né, vamos dizer assim, o range médio ali dos últimos meses ali desde agosto do ano passado? Pode ser, né? Pode ser, mas não descarte, né, que o dólar continue subindo rumo a 5,50, tá bom? Então o cenário está bem esquisito aí para o dólar. Se parar por aí e voltar a cair, a gente já sabe que os R$ 5 é um ponto importante. Depois a gente vai ter aqui o 4,90, a gente vai ter aqui o 4,70 e vai ter outros números lá para baixo para fazer, para a gente ficar de olho, beleza? Quando a gente vem falar aqui de juros, tá? Usando aí o DI, o F25, né, que é o dos mais negociados atualmente, a gente precisa aqui entender a dinâmica, né, que normalmente, né, é uma dinâmica inversa, né? A gente tem os juros subindo e bolsa caindo. Então você já viu que o índice, né, a nossa referência, está arrumado para cair. E olha aqui os juros, né, o 25, o que, que ele está mostrando para a gente aqui, né? Que apesar da gente vinha, né, numa tendência de baixa, agora aqui no mais curto prazo, né, nos últimos aí, semanas, ele está se arrumando aqui, ó, no movimento altista. Tá? Qual pode ser o endereço disso aqui? A região aqui do 13,5 e no extremo, né, voltar lá para os 14, que foi a máxima feita lá ali no mês de novembro do ano passado. Então, uma dinâmica perigosa, né? Uma combinação perigosa que a gente vai precisar acompanhar aí, sem sombra de dúvidas, tá? Agora, dando uma passada nos índices setoriais, né, que a gente tem. O consumo, né, segue pesadão, né? Eu já venho falando sobre isso. A trajetória aqui, apesar dos repiques e até umas sinalizações, né, de que poderia, né, sair aqui uma reversão,
tá? Por enquanto não estão concretizadas, né? Esse movimento aqui que a gente estava esperando não aconteceu, muito pelo contrário, né? Tá parando aqui exatamente na região das médias e sinalizando, né, a possibilidade de continuar ou de retomar a queda, né, que já é uma queda aí bem expressiva, tá? Então muita atenção, né? Porque se você está vendo juros aparentemente arrumados para subir, muito difícil a gente ver o setor de consumo querendo subir ou arrumado para subir. A correlação aí é inversa, tá? O setor de elétricas, né, IEX, olha aqui, ó, no suportão, né, a gente já vem falando sobre isso há algum tempo, porém, se você tiver que assumir um viés aqui, ó, prefiro assumir o viés baixista. Resta saber se a gente vai perder essa faixa aí desse suportão e abrir caminho aí, né, para uma derretida bem mais contundente aí, bem mais ampla, tá? Não sei se é isso que vai acontecer, mas cabe observar. O IFNC, né, setor de relevância do nosso mercado, né, bancões aí, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e outros, né, segue, né, na região que tem sido um suporte. Você veja aí, ó, desde o ano de 2020, lá no final de 2020, pós crash, né, que deu aquela rasgada, voltou e parou exatamente aqui nessa região. No final de 2021 a mesma coisa, ali no meio de 2022 e agora, né, entre 2022 e início de 2023. Será que vai parar por aqui para fazer um novo voo? Não sabemos. O que sabemos é que agora, pegando as médias aqui como dica, tá arrumado, né, tá arrumado para cair, né? Para cair, ou seja, para vir aqui para esses fundos. E aí, pegando o fechamento dessa última semana, a gente está falando aqui de uns 10% de queda para fazer, tá? O que aproximaria dos níveis do crash lá de 2020, que seria ali em torno de mais 15% de queda. É isso que vai acontecer? Não tem como saber, mas não dá para também ficar na frente aí querendo ser espertinho, tá? O IMAT, né? Esse aqui que estava bem bonito, destaque, né? Desde a reta final do ano passado, né? Eu falei aqui sobre isso. Ali, ó, a falha de fundo saiu andando bonito, né? E tá aqui fazendo o que pode ser só um pullback, né? Então a gente está vendo ali Vale, principalmente uma bela correção desde o topo feito, né? Aí, recentemente ali nos R$ 98, mas aqui é um ponto bom para a gente ficar de olho, né? Se tivesse aqui um candle de fundo, né, seria ótimo, como algo parecido como esse daqui, por exemplo, como esse daqui. Não temos ainda, então sugere, né, que pode ser que essa correção prossiga um pouquinho mais, mas cabe deixar no radar porque é um setor que quando anda bem, né, a gente viu aí recentemente Vale, Siderúrgicas ali, CSN, Gerdau fizeram um belo movimento, quem sabe aí não dê mais um aí e a gente consiga pegar carona, tá? Imob, né, muito parecido com o consumo, né, um setor bem socado, bem largado, né? As médias aqui, ó, vão embarreirando, né, impedindo qualquer recuperação um pouco mais forte. Então sinaliza aqui, né, eu prefiro acreditar que é para continuar caindo. É para derreter 50%? Não sei, acho que não. Mas definitivamente, apesar de muito atraente essa região aqui, tá? Não me parece que o setor vai sair aí decolando, tá? Então tem que acompanhar, pode ser que encontre barganhas aí no meio do caminho e você consiga encontrar alguma coisa interessante, tá? E finalizando aqui os setoriais, nós temos o Utilities, né, que também é defensivo, semelhante ao IEX, mas você está vendo aqui que pela mesma razão de médias aqui por cima, a gente pode assumir o viés baixista. Claramente a gente tem aqui uma região de suporte, que pode ser que segure, pode ser que, né, vamos dizer assim, impeça, né, uma queda um pouco mais forte, mas por outro lado, se passa aí por essa região, tem espaço, né, para uma quedinha um pouquinho mais forte, e aí a gente está falando, né, de algo em torno de 10%, que não é pouca coisa para um setor defensivo de baixa volatilidade, tá? Finalizando aqui os ativos brasileiros, né, o small cap, né, o índice de small caps, olha só, também, né, arrumado, olha aqui, ó, para cair, né, para continuar caindo. Então muito cuidado, né, porque é um setor que anda aí meio com violência, ele anda mais do que o Ibov, né, em termos comparativos. Então parece que a gente volta aqui para essas regiões aí perto do fundo ali do final do ano passado, ok? Agora falando aí dos ativos lá de fora, dos ativos lá de fora, vamos aqui começando, né, pelo S&P. S&P semanal, tá, pessoal? O que a gente está vendo aqui? Compra, né, nos indicadores, a gente tem um fundo mais alto, uma maravilha, né? Só que você está vendo que essa faixa aqui de 4.100, 4.200, aí é um barreirão, né? Tem que passar por aqui, né? Tem que deixar isso aqui para trás para liberar, né? Para a gente ir lá para 4.500, 4.800 e por aí vai. Então tem que ter paciência. Você está vendo aqui no diário, né? Só uma correção, né? Pode ser até saudável, né? Para poder fazer algo assim.
que seria realmente excelente, né? Vamos ficar de olho, né? Lá o mercado mãe aí para a gente acompanhar. Quando a gente olha aqui o Nasdaq, né, não é muito diferente, muda um pouquinho aqui a formação, né? Mas a gente está vendo aqui também, olha só, um fundo, né, uma falha de fundo, fundo duplo, né, e tentando aí fazer a reversão, né, tentando voltar lá para os 14 mil, alguma coisa assim. Temos aqui no Nasdaq, né, uma agulhada de compra, o que é uma bela de uma dica. Então, óbvio, né, precisa ter continuidade aqui e ir embora, mas está arrumado, né, pelo menos aí por enquanto, para fazer o movimento altista, tá? O índice Small Caps lá dos Estados Unidos, o Russell 2000, também uma formação de tentativa, né, tentativa aqui de engatar, né, um movimento para cima. Aqui você vê que tem uma pequena diferença. Aqui a gente tem meio que um cenário de consolidação, né? Então a gente precisa sair dessa consolidação. Nós temos aqui quase uma agulhada de compra, o que é pode ser uma dica, né? Não é a agulhada perfeita ali como a gente tem no Nasdaq, por exemplo, mas claramente está sinalizando compra. E aí a gente sabe que precisa sair dessa consolidação, desse caixote aí que vem desde ali o mês ali de abril, maio, por ali do ano passado, tá? Falando aqui agora do petróleo, né, o tipo Brent, né, esse daqui, né, acredito ainda, tá, que a gente pode fazer uma recuperação, né, aqui para voltar ali para o patamar de 95, quem sabe até mais. Então você está vendo aqui, né, nos últimos dois candles, né, ou seja, as últimas 2 semanas, né, é praticamente um engolfo, né, ou seja, um engolfo de alta, né, então precisa ter continuidade, como aqui, né, algum tempinho atrás, precisa ter continuidade, que também ficar aqui patinando também não ajuda muita coisa, então tem que acompanhar essa dinâmica. E o minério, né, o contrato futuro, né, de Singapura, ele está mostrando o que para a gente aqui, que eu já venho comentando ao longo dos dias, né, durante a semana, uma correção, né, nada muito forte, que pode se estender, né, tá a 123, né, pode se estender aqui para o 110, 112, essa faixa aqui, mas a gente ainda está trabalhando com este cenário, pelo menos eu, né, estou trabalhando com esse cenário aqui, de uma correção para depois continuar rumo ali aos 150 dólares, né, alguma coisa por ali, que para mim seria uma região bem importante, que eu não acredito que passaria direto aí, sair, né, rompendo e indo embora. Então vamos ficar atento, porque se o minério aqui continua num processo de correção, pode ser que Vale, Siderurgia continue também numa correção, continue caindo. Então a gente vai ter que talvez ter um pouquinho aí de paciência para aguardar. É claro, né? Se você quer operar Vale, olhe para o gráfico de Vale, né? O que o gráfico de Vale está mandando. Né? Mas de todo jeito a correlação aqui é muito óbvia, né? Não nos custa muito acompanhar. Só finalizando aqui, né, para falar aqui dos treasuries, né, eu falei, né, semana passada, retrasada, se eu não estou enganado, que a gente tinha aqui no gráfico diário, por exemplo, dos 5 anos, né, olha só, um fundo duplo, possibilidade, né, e foi confirmado. Né, foi confirmado, e para onde a gente estaria olhando? Lá para os 4%. Então aqui era 3,5% aproximadamente, já estamos a 3,9% e hoje chegando ali no 4%. Então isso aqui é uma dinâmica que a gente tem que acompanhar. Por quê? A correlação é muito óbvia, né? Juros subindo, em algum momento, se continuar, provavelmente o mercado vai sentir, né? E a gente tem por outro lado ali o S&P, os índices, né, arrumados para subir. E aí, quem é que está mentindo nessa história, né? Os juros ou são os mercados, os índices, né? Então muita atenção aí para aguardar uma definição. A gente, óbvio, né, não vai querer ser o espertinho de querer adivinhar para onde vai, mas não custa acompanhar. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse é o panorama. Vamos ficar acompanhando e o mercado vai oferecer as oportunidades para a gente. Mesmo que a gente entre um pouquinho atrasado, mas talvez a gente entre com um cenário mais claro e aí aumenta as nossas possibilidades.